Shalom, Igor, tudo bem? Ó, primeiro, hein? Sentar na frente hoje. Jaque, tudo bem? Dá uns minutinhos para a galera entrar. Aqui tá chovendo. Shalom. Bem. Bom, vamos falando, a galera vai entrando aí depois, assistindo depois, né? Pra gente não perder tempo. A gente explicando e falando um pouquinho. A gente está falando das festas, né? A gente viu a festa de Pessa, da Páscoa, e viu também a festa de Shavuot, Pentecostes, né? E hoje a gente vai entrar para ver a festa de Sukkot, a festa de Tabernáculo. Bem, na minha opinião, é uma das festas, é a festa mais bonita, né? A festa mais que nos abençoa de uma maneira especial. Não que as outras não sejam, tremendas, uma palavra, né, para cada uma delas, mas na festa de Tabernáculo é algo diferente. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho, a gente trazer um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu. Né? A gente viu festa de Páscoa, né, a passagem, né, do anjo da morte, né, e o povo saindo do Egito. E aí vimos a figura disso também em Jesus, como o Cordeiro de Deus, né, que veio para tirar o pecado do mundo, e nós falamos sobre isso. Falei da igreja, né, ter nascido do lado de Jesus, bem? Então essa figura, né, da igreja como noiva, né, então nasceu do lado de Jesus na cruz. E aí eu falei bastante sobre a Pessa, expliquei bastante sobre isso. E também a gente viu 2 dias, 2 aulas, né, 2 lives sobre a festa de Pentecostes. Né? Eu expliquei a primeira, depois falei do Espírito Santo, expliquei o que era, eu expliquei a maneira como o Espírito agia e como o Espírito se movia. Né? E o que aquilo simbolizava, que não era a descida do Espírito Santo, mas era a ativação do Espírito Santo. Né? Então nós estamos aí aprendendo, seguindo as tradições dessas festas. Sim, a gente vai trazendo a figura profética, tá? Então não é seguir a tradição judaica da festa, a gente vai trazendo a figura profética que aponta para Jesus. Todas as festas apontam para Jesus. O problema é que no judaísmo eles não enxergam isso, né? Eles ainda estão esperando o Messias, eles não conseguem ver Jesus como Messias. Por isso a festa de Tabernáculos é uma festa tão interessante, né? Que tem esse ponto tão interessante nessa festa. Por quê? Porque a festa de Tabernáculo, ela é a presença de Deus com a gente. Lembra que eu falei que na festa da Pessa, da Páscoa, era a festa do Filho, né? Que o Jesus veio, né? Então Jesus sacrificou, Jesus veio como cordeiro e tal. Na festa de Pentecostes é a festa do Espírito Santo, da ativação do Espírito Santo. Agora, a festa de Tabernáculos, ou a festa de Sukkot, eu vou explicar o que é Sukkot, porque se chama Sukkot, né, e a gente fala Tabernáculos, é o Pai. Então vamos entender o seguinte, o povo estava no meio do deserto, caminhando no deserto, depois que Deus os tirou do Egito, e o que acontece com esse povo? O povo está andando, e eles habitavam em tendas. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem e falado para Moisés o seguinte, que o povo tinha que andar debaixo da nuvem. Então durante o dia havia uma nuvem de proteção contra o sol. Lembra que eles estavam no deserto. Então quando eles andavam, a nuvem ia debaixo ali, eles vão debaixo da nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento. Quando a nuvem andava, eles desmontavam e tinham que seguir a nuvem. Então eles tinham que ter
uma casa, algo que fosse fácil de montar e desmontar. Então eles tinham cabanas que eram fáceis de montar, né, que você já viu em filme, né? Então eles colocavam aquelas cabanas que colocavam, que traziam aquilo com maior, montavam, né? Então, e isso era interessante para eles, porque era montar e desmontar, algo rápido, e eles habitavam em tendas. E durante 40 anos deles no deserto, eles habitavam nas tendas. Nessas tendas que eram de fácil montagem e desmontagem. Em hebraico, essas cabanas, né, de monte e desmonte, essas cabanas de fácil montagem, né, que eram simples de montagem, elas tinham um nome, ela chamava sucá. Então sucá é essas cabanas, né? E eu vou falar um pouquinho da cobertura da sucá, se der tempo, hoje eu falo da cobertura, senão semana que vem eu falo. Mas essa sucá, ela tinha, nessa cabana, ela tinha uma cobertura que era fácil, era uma cobertura feita por galhos de árvores, por folhas de árvores. Por que era assim? Né? Como eu disse, para ser fácil. E aí, o povo estava andando assim no deserto. E aí um dia Deus olhou para aquele povo e Deus quis se aproximar do povo. Amém? Deus quis estar próximo do povo. Então, como Deus fez? Deus chamou a Moisés e falou para Moisés o seguinte: Moisés, o povo habita em tendas. E eu quero que o povo entenda que eu quero andar com eles, que eu quero estar próximo deles, eu quero estar junto deles. Eu quero que eles vejam que eu estou com eles lá no acampamento deles, que eu estou com eles na andada deles no deserto. Amém? Então Deus queria aproximar do povo na intimidade. As festas, todas as festas têm esse intuito de trazer essa verdade, de Deus se aproximando. É o céu vindo, é o céu descendo, é o céu se aproximando. E a festa de Sucote, né, e a palavra Sucote, ela é o coletivo de Sucá. Sucá é uma cabana, Sucote são várias cabanas. Então é a festa das cabanas, a festa de Sucote. Amém? Por que virou festa de tabernáculo? Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu quero estar próximo do povo. Então, quero que o povo veja, eu vou habitar no meio do povo. E aí ele fala para Moisés: Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo, uma tenda. Amém? Uma tenda, uma sucá, aonde eu, o próprio Deus, vou habitar com vocês. E aí Deus passa para Moisés como deveria ser a tenda de Deus. E Deus chama a tenda de tabernáculo. Amém? Deus vai chamar essa tenda de lugar onde a presença dele está, dessa sucá, desse tabernáculo. E por isso ele faz, e ele passa para Moisés e leva Moisés a enxergar isso. Né? Então a gente vê que Deus pega Moisés e leva Moisés ao céu, para que Moisés visse como era, né, o tabernáculo do céu. Esse lugar do céu, que é um dos tronos de Deus, tá? Dos lugares onde Deus habita. Às vezes as pessoas pensam que no céu só tem um trono. Não. Bem, há vários tronos, há várias maneiras de manifestação de Deus. Amém? Há um trono que é o trono de justiça, onde Deus é juiz. Há o trono da criação, onde Deus é criador. Bem, há o trono de Deus no Monte Santo, que é onde havia adoração, onde há adoração. E é lá no Monte Santo que Satanás, né, quis subir e tomar o lugar de Deus, porque Satanás imaginava que Deus só tinha um trono, e não, né, Deus tem vários tronos. Há até uma passagem no Salmo que fala que o Senhor vinha nas asas, né, que o Senhor se assentava nas asas dos querubins. Então isso é um outro trono. Então há vários tronos de Deus, e tabernáculo no céu é um lugar onde Deus está. Aqui na terra Deus trouxe uma figura. Qual era a figura? A arca. E Deus fala que a arca levaria a glória dele. Amém? No céu tem uma arca? Tem. Por quê? Porque o tabernáculo da terra
Amém? É figura do tabernáculo do céu. Certo? Então é uma figura do tabernáculo. Eu já expliquei isso, eu vou falar de novo para que você entenda. A figura, o Velho Testamento, a Velha Aliança, como você queira chamar, é figura, é sombra. O que isso quer dizer? Se eu ponho a minha mão aqui, vai criar uma sombra em cima da minha mesa aqui, bem, da minha bancada aqui, da minha mesa do escritório. Então tem aqui a sombra. Se eu olho para a sombra, eu mexo meu dedo, faço assim com a minha mão, a sombra vai refletir aqui. Eu estou vendo que é uma mão, porque tem dedo, mas eu não vejo detalhe. A sombra não dá detalhes. A sombra é uma figura. Amém? Qual é a verdadeira? A minha mão, que eu olho para a minha mão, eu vejo meus dedos, unha, vejo detalhes de pele, tal. E aqui. Então, quando Deus está falando disso, Ele está dizendo que a sombra, aqui é o Velho Testamento, e o Novo Testamento é o real, não é o contrário, entendeu? Então o real é a nova aliança, o Novo Testamento, é o tempo da graça. E a Velha Aliança, ou a Velho Testamento, é a sombra. Então quando Deus ele traz para Moisés, ele leva Moisés ao céu, e Moisés olha o tabernáculo do céu, e Deus passa para Moisés e ensina Moisés o que Moisés deveria fazer. Quando Moisés vem, ele passa isso, ele transfere isso a Bezalel, né, que é o cara que vai construir o tabernáculo, Bezalel. Então quando ele passa isso, né, quando ele vem, ele transfere isso para Bezalel, ele tinha visto isso no céu. Amém? Então ele viu o que era no céu, real, e ele traz isso. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria habitar. O tabernáculo era o meio de Deus se aproximar do homem. Por isso que o tabernáculo tem tantas peças. Cada uma das peças aponta para Jesus. O tabernáculo aponta para Jesus, mas cada uma das peças é a maneira ou a entrada em que eu posso chegar até a presença de Deus no Santo dos Santos. Por que Deus fez isso? Deus falou: eu quero habitar com o povo. Só que eu não posso chegar, ou melhor, o povo não pode se chegar a mim de qualquer jeito. Porque se o povo chegar a mim de qualquer jeito, a minha glória vai consumir o povo. A primeira vez que Deus aparece para o povo, depois que o povo saiu do Egito, atravessa o mar, e Deus vem no Monte Sinai, a Bíblia diz que o Monte Sinai fumegava, tremia o chão. A glória de Deus, havia relâmpago, havia fogo, tamanha manifestação da glória. O povo temeu, porque o próprio povo disse assim: nós não podemos chegar próximo, porque se a gente chegar mais próximo, nós vamos ser consumidos. Então o que eles fazem? Eles empurram Moisés. Ele fala: Moisés, vai você. E Moisés sobe o Sinai a primeira vez, né? E ele vai ouvir do Sinai, do que Deus queria. Entende? Por quê? Porque Deus sabia que a glória dele iria consumir. Então Deus faz assim: olha, eu vou construir um tabernáculo, vou colocar a minha glória lá, vou simbolizar a minha glória com a arca. E ele mostra a arca para Moisés e fala: você vai levar essa arca. Só que para o povo chegar até mim, tem um processo que eles vão ter que fazer. E aí Deus começa a montar o tabernáculo e a passar. E aí você vai ver as peças do tabernáculo. Olha que interessante, né? Você e todas as peças e todo o tabernáculo aponta para Jesus. Do mesmo jeito que a festa de Páscoa apontava para o Cordeiro, do mesmo jeito que a festa de Pentecoste, dos frutos, do sopro do Espírito, a gente falou disso de Jesus e do Espírito Santo, né? Que Jesus liberou o Espírito, amém? Agora a gente está vendo a festa de tabernáculos apontando para Jesus também. Então vamos lá, vamos entender, vamos entrar. Primeira coisa, quando você chegava no tabernáculo, havia 3 portas, 3 entradas. A primeira entrada, né, porque na verdade ele era um retângulo assim, ele era um retângulo, tá? Então como era um retângulo, no meio havia o santo lugar, e dentro do santo lugar havia o santo dos santos. Então, o tabernáculo é dividido em 3 partes, vamos dizer assim.
Então havia o primeiro lugar, que era chamado átrio, o segundo, que era chamado santo lugar, e o terceiro, santo dos santos. Certo? Então, para entrar em cada um desses ambientes, havia uma porta. Então, cada uma tinha uma porta. Então, por que eu estou explicando? Para que você entenda Jesus na festa de tabernáculo. Então, é Deus habitando com a gente. Então, vamos lá. Quando a gente vê o tabernáculo, a primeira entrada, a porta, era a porta de entrada que você entrava para o átrio. Aquela porta era chamada porta do caminho. Por quê? Porque você teria um caminho a percorrer até o Santo dos Santos. Era um caminho para percorrer até Deus. Amém? Era um caminho de santidade, que o próprio profeta Isaías declara que a santidade é um caminho. Por quê? Porque ele está apontando para o tabernáculo. A tabernáculo tinha a porta de entrada, a primeira porta era a porta do caminho, que levava até Deus, que era uma caminhada de santidade. Amém? Então essa primeira porta era isso, era a porta do caminho. Quando se entrava pela porta do caminho, chegava no átrio. A primeira coisa que se via no átrio era o altar de sacrifício, porque não se podia andar ou fazer qualquer coisa dentro do tabernáculo sem primeiro sacrificar. Era o momento do sacrifício, era o momento que se chegava para sacrificar. Então se levava o cordeiro, né? Se levava o cordeiro para o sacrifício. Então ali era a primeira coisa. Ali havia os sacerdotes que pegavam, né, o cordeiro, colocavam, pegavam o sangue, aspergiam o sangue, eu já expliquei isso, né? Então ali era o momento de fazer. Então a primeira peça apontava, e é óbvio, o altar do sacrifício aponta para a cruz, para o sacrifício do cordeiro. Nós só somos filhos, nós só somos salvos, nós só podemos caminhar até Deus porque Jesus veio na cruz. Jesus passou pelo altar do sacrifício. Então ali é o primeiro ponto, é a primeira parada. Amém? E depois se começa a andar. Do lado do altar de sacrifício, amém? Havia uma bacia com água. Essa bacia com água, ela tinha no fundo dela bronze batido. Por que o bronze era batido? Porque era uma espécie de espelho. Quanto mais eles batiam, mais eles alisavam. Quando se colocava água, refletia. Quando você olhava para a água, refletia. Então aquela bacia com água tinha algo para ser feito ali, né? Ela tinha um objetivo. Era que o sacerdote, depois que ele se sacrificasse o cordeiro, ali, ele se lavasse nessa bacia. Então ele se lavava com a água, ele lavava a mão, o rosto, né? Ele se lavava ali para depois ele continuar. Então aquela bacia com água, batido com espelho, quando o sacerdote olhava para o espelho, quando olhava ali para a água, ele se via refletido, sujo, e aí ele se lavava com a água. Amém? Essa bacia de água, ela representa a palavra de Deus. Porque depois que nós passamos pela cruz, pelo altar de sacrifício, agora a gente vai passar pela lavagem da água, pela lavagem da palavra. Amém? O próprio Jesus diz que eles estavam limpos, né, pela palavra que Jesus pregava, porque a palavra era água. E aponta para Jesus, por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra. Então a bacia de água representa Jesus. Amém? Então essas duas peças ficavam no átrio. E aí eles entravam no Santo dos Santos. Quando se entrava no Santo dos Santos, aí só o sacerdote entrava. Não era para a galera. Amém? Por que o Santo dos Santos era especial? Porque o Santo dos Santos só o sacerdote entrava. Amém? Então, todo mundo tem acesso à salvação. Todo mundo vai passar pelo altar de sacrifício, todo mundo vai passar pela bacia de água, que é a palavra. Agora, para eu continuar minha caminhada até Deus, eu preciso me santificar e entender o meu papel de sacerdote, porque o Senhor diz que eu sou o sacerdócio real. Amém? Então, para eu entrar
no santo lugar, para depois eu chegar no santo do santo, mas no santo lugar o que havia? Primeiro tinha uma porta. Nessa porta, para você entrar no santo lugar, essa porta se chamava verdade. Por quê? Porque só depois que eu passasse pela salvação, pela purificação da palavra, é que eu podia agora continuar, porque não haveria mais mentira. Eu entrava no santo lugar pela verdade. Amém? Porque eu sou livre, a verdade me liberta. Quando entrava pela porta da verdade no santo lugar, o que havia ali? Ali havia três coisas. Você entrava, a primeira coisa que você dava de cara era com o altar, né, do incenso. Esse altar do incenso, ele tinha fogo, brasa, e era colocado o incenso que queimava e enchia o Santo dos Santos, que era um lugar fechado, que enchia aquele lugar com a fumaça do incenso. Essa fumaça do incenso, essa peça do incensário, ela simboliza a intercessão. E nós temos que entender que o Senhor é o nosso, Jesus é o nosso intercessor. Amém? Ele é o nosso advogado. A Bíblia fala que o incenso é a oração dos justos. Amém? Então vai estar ali. Certo? Então o altar de incenso. Outra peça que você enxergava dentro do lugar santo era a menorá. Né? O que era a menorá? Era o castiçal, né? Então era a menorá, que tinha os 7 braços, amém? Que se enchia nessa menorá, nesses castiçal, não havia vela. Hoje a gente vê a vela, né? Lá não, lá havia uma lâmpada, onde se colocava óleo e se colocava fogo, e ela ficava queimando. Enquanto tivesse óleo, ela estava queimando. Então era lâmpadas, 7 lâmpadas na ponta da menorá. Você entende? Então o sacerdote entrava e acendia, ou renovava o óleo todo dia na menorá. Ele renovava aquele óleo e o fogo ficava queimando ali. Ele colocava incenso todo dia para ficar queimando. Então a menorá representa o Espírito Santo. Os 7 espíritos que Isaías fala. Tá? As 7 manifestações do Espírito ali. Então a menorá representa o Espírito Santo. Agora havia uma outra peça que era uma mesa. A mesa que havia os pães. Amém? Havia 12 pães que eram colocados ali. Cada um daqueles pães simbolizava uma das tribos de Israel. Amém? Então aqueles pães eram colocados toda sexta-feira. Colocava-se ali na virada do Shabat, colocava aquele pão, e aquele pão ficava uma semana ali. Quando chegava na outra Shabat, trocava, o sacerdote entrava, tirava o pão que estava uma semana lá, e colocava o pão novo. Amém? Então ele fazia essa troca dos pães. Uma vez por semana era trocado o pão. Aquele pão que tinha ficado uma semana lá, aquele pão o sacerdote podia comer. Era o pão que tinha gosto de incenso. Amém? Aquela mesa era a mesa de provisão, que aponta para a provisão do Pai na nossa vida. Aquela mesa é a mesa da provisão de Deus para nós. Quando eu vivo a provisão de Deus, tem gosto de intercessão, tem gosto da fumaça da intercessão, da fumaça do incenso. Consegue entender? Então, tudo tinha um simbolismo que apontava para Deus, para o Espírito e para Jesus. Amém? Então, esse eram as 3 peças que havia no santo lugar. E aí, eles entravam uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no santo lugar. Né? Entrava no Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos também tinha uma porta. Essa porta, né, essa cortina, a gente tem que lembrar que eles estão falando de tenda, tá? Então eu falei, a primeira porta
para entrar no átrio, a segunda para entrar no santo lugar, a terceira que entrava no Santo dos Santos. Ela é chamada a porta ou a entrada da vida. Amém? Da vida. Então, Passu, te amo. Aí, nessa porta, era a porta da vida, que entrava no santo lugar, né? No Santo dos Santos. No Santo dos Santos tinha uma peça só, era a arca. Amém? A arca da aliança que estava ali. A arca, ela tinha uma tampa. Shalom, pastor Luiz, tudo bem? Havia uma tampa nela. Essa tampa chamava propiciatório. Por quê? Era uma tampa que ela tinha ela era aprofundada um pouco assim. Porque o sacerdote entrava uma vez por ano e derramava o sangue do cordeiro ali. Amém? Uma vez por ano. E aquele sangue era derramado. Então, a tampa tinha esse diferencial. O que tinha dentro da arca? Havia 3 coisas na arca. Havia um pouquinho de maná dentro de um potinho de maná. Amém? Tinha as tábuas da lei e tinha a vara de Arão que tinha florescido. Amém? A vara de Arão que tinha florescido. O que isso simbolizava, né, dentro da arca? Havia então o maná, que era a provisão, o pão que desceu do céu, que o próprio Jesus se intitula pão que desceu do céu. Havia as tábuas da lei, que fala da aliança, da santidade, amém? Que aponta para Jesus. E havia a vara de Arão, que tinha florescido, que mostra a autoridade. Então, dentro da arca, tinha as 3 peças que apontavam o ministério de Jesus. Amém? O pão que desceu do céu, a lei ou a justiça que tinha que ser cumprida. Amém? E havia a vara que tinha a autoridade. Amém? Esse sangue simbolizava o seguinte: quando Deus olhava para a terra para ir ver o homem, havia o sangue na tampa do propiciatório. Então ele olhava o homem através do sangue e abençoava o homem. Então ele podia vir no tabernáculo e ele se manifestava no tabernáculo. Por quê? Porque havia o sangue que apontava para Jesus. Você entende? Então acontecia ali, certo? Então tudo acontecia dentro do tabernáculo. Lembra que havia uma coluna de fogo que guardava ou que iluminava e aquecia o povo no deserto? Como que aparecia aquela coluna? Ela aparecia no meio do tabernáculo. Ela saía da glória de Deus. Ela saía do Santo dos Santos. Era a manifestação da glória de Deus ali, durante o dia, durante a noite. E durante o dia era a nuvem que saía dali e protegia. Amém? Então Deus estava com eles no tabernáculo. Consegue entender? Amém? Então, quando a gente fala de festa de tabernáculo, é Deus com a gente. Então a festa era uma celebração da presença de Deus no meio do povo. E Deus fala para eles: vocês vão celebrar, mesmo quando vocês entrarem na terra de Canaã, que vocês vão ter casas, de alvenaria, de tijolo, né? Vocês vão ter casas de pedra, vocês vão ter cidades, uma vez por ano. Durante 8 dias, vocês vão morar em cabanas, vocês vão construir cabanas e vocês vão ficar ali. Vocês vão passar esse tempo lembrando daquilo que vocês passaram, daquele tempo que vai apontar, lembrando do tempo que vocês viveram no deserto. Amém? Então a festa é celebrada assim. Em Israel eles celebram assim, eles fazem a Sukká, né? Já expliquei a Sukká. Eles fazem no quintal de casa, algumas pessoas fazem dentro de casa, outras fazem nas varandas, né? Na varanda de prédio, eles montam, e eles dormem ali, eles comem ali, eles habitam ali, uma maneira de mostrar ou festejar a tabernáculo. Amém?
Tabernáculo, como eu estou explicando, aponta para Jesus. E aí a gente vai entender. Quando Jesus veio, né, Deus dá um nome para Jesus. Qual era o nome de Jesus? Bem, Emanuel. É o que o arcanjo fala, né? É o que o arcanjo Gabriel fala para Maria. Ele vai chamar Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, quando Jesus vem, o nome de Jesus já simboliza um tabernáculo, é Deus conosco. Tabernáculo é Deus com a gente, é Deus no nosso meio. Amém? Quando João escreve o Evangelho, né, e ele começa dizendo, ele fala que o Senhor veio e habitou entre nós, né, ele fala que o Senhor veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, diz o versículo em João. Ali, aquele termo fala, ele veio e habitou entre nós, não é habitou, ali é tabernaculou, é Deus tabernaculando em nosso meio. Amém? Então, no nascimento de Jesus, no Evangelho, mostra isso, é Jesus simbolizando Deus no nosso meio. E Jesus em todo o tempo apontava trazia essa verdade e apontava o tabernáculo, né? Mostrava no tabernáculo que ele era. Amém? Vou dar outra passagem para você entender Jesus como tabernáculo. Quando ele fala, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração de Jesus, para nós, parece bonita, né? E é linda. Jesus, o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Para o judeu, Jesus estava dizendo, eu sou o tabernáculo. Eu sou o átrio. Você entra por mim, pela porta do caminho. Eu sou o santo lugar. Você entra por mim, pela porta da verdade. E eu sou o santo dos santos. Você chega ao Pai pela porta da vida, através de mim. Amém? Então, quando Jesus faz essa declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o judeu, na hora, entendeu. Ele está falando do tabernáculo. Ele é o tabernáculo e é através dele que nós vamos ao Pai. Amém? Então, Jesus traz essa verdade ali. Ele estabelece isso ali. E ele vai mostrando isso. Entende? Então, há declarações de Jesus que para nós parece que a gente não associa, não entende, né? Mas para o judeu, ele traz, como eu falei da festa de Páscoa, quando João Batista aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na verdade ele estava dizendo, eis o Cordeiro de Pessa, né? Eis o Cordeiro de Pessa, que vai definitivamente tirar o pecado nosso. Agora, Jesus, quando ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou o tabernáculo. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao santo lugar, ao santo dos santos, ninguém vai se não for por mim. Por isso que a primeira coisa que acontece quando Jesus morre na cruz, o véu, a porta é rasgada, o véu da vida é rasgado. O que Deus estava dizendo, não precisa mais todo o sacrifício de tabernáculo, porque agora o tabernáculo vai acontecer em vocês. Jesus vai habitar em vocês, eu vou estar em vocês. Por isso que nós somos tabernáculo. Porque agora ele habita em nós. No Velho Testamento, na Velha Aliança, ele habitava com. Agora ele habita em. Consegue entender? Por isso que Jesus, ele é a festa. E ele traz essa verdade para nós. E ele gera essa verdade. Amém? Estão entendendo, gente? Você está entendendo? Falar... Tô apóstolo, tá bom, tô entendendo. Amém? Para que a gente entenda isso que Deus está trazendo para nós, que a gente consiga entender, né? É interessante uma das coisas que acontecia, né? Então, vocês estão vendo, comparando Jesus, né? Uma das coisas que acontecia era o seguinte, quando o templo foi construído, na festa de tabernáculo, bem, eles faziam o seguinte, eles lavavam o altar, amém? Então na festa de tabernáculo, eles haviam um ritual, vamos dizer assim, uma cerimônia de lavagem do altar,
Por quê? Porque durante um ano o altar só ia tendo o sangue dos cordeiros, queimava aquele sangue, tal. Os sacerdotes retiravam a cinza, colocavam lenha de novo, fazia de novo, só que não se lavava. Uma vez por ano, na última festa, no último dia da festa, lembra que eu falei que a festa de tabernáculo, de Sucote, são 8 dias. Então no último dia da festa, era um momento especial. Por quê? Era um momento que se lavava o altar. Então os sacerdotes levavam água e lavavam o altar. Então aquela água que corria do altar vinha passando pelo meio do templo, eles iam lavando o templo, jogavam aquela água no altar, limpava, tirava a cinza, tirava o sangue que tinha sido queimado, tudo, limpava o altar, eles iam lavando o templo e jogavam, né? Chegavam até o final e jogavam água. Então as pessoas ficavam naquele momento da cerimônia, a água ia lavando, ia tirando, ia correndo ali, né? Então mostravam isso. Por que eles faziam isso? A gente tem que lembrar o seguinte, que a festa, todas as festas eram festas de colheita, né? E isso aponta para quê? Todas as festas são tempo de salvação. Colheita fala de salvação. Tá? Então, a festa de tabernáculo não era diferente. O que eles faziam? Era uma festa de colheita. Então, quando eles lavavam o altar, entenda, quando eles lavavam o altar e jogavam, eles pediam para que Deus trouxesse chuva para aquele ano de colheita. E que Deus fizesse rio correr. Por que o rio? Porque eles tinham a palavra do profeta Ezequiel, que falava que o rio saía do trono de Deus. Amém? Então você tem que entender que no templo havia o trono de Deus. Amém? Era o lugar onde Deus estava. Para o judeu, o templo era o lugar onde Deus estava, o lugar onde Deus habitava. Amém? Então, vinha a água, eles lavavam o altar, pedindo para Deus que viesse chuva, pedindo para Deus que o rio de Deus corresse sobre Israel, no símbolo da chuva. Amém? A gente tem que lembrar também sobre o rio Negueb, né? Lá no Salmo 84 fala do Negueb, que o Negueb é o rio no meio do deserto, que na estação de águas o rio aparece no meio do deserto, né? Então, o que eles faziam? Apontavam para isso. Agora, olha que interessante. Olha que interessante, João, amém? Evangelho de João, tá? Deixa eu dar uma dica falando do Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos são poderosos, tremendos, trazendo Jesus numa figura. Você vai ver Jesus como servo, Jesus como filho do rei, né? Mas o Evangelho de João é um evangelho que foi escrito por um profeta. Amém? A Bíblia chama João como profeta. João é o cara que escreveu o Apocalipse. Então você tem que entender o seguinte, o Evangelho de João, vamos lá, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas foi escrito por homens aqui. O Evangelho de João é escrito por um profeta. O Evangelho de João é de cima para baixo. O que isso quer dizer? João escreve o Evangelho olhando de cima, porque ele era profeta. Por isso ele começa o Evangelho dele dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem podia fazer uma declaração dessa? Só quem era um profeta que olhava do céu para a terra. Porque profeta é o cara que olha o céu, ouve o céu e fala na terra. Entendeu? Então o Evangelho de João é escrito assim. Mateus, Marcos, Lucas é o Evangelho do homem falando com Deus, mostrando Jesus como homem. Agora, o Evangelho de João é o Evangelho que mostra Jesus como Deus olhando. Entendeu? Então você vai ver muitos detalhes dessas festas no Evangelho de João. Agora João 7, verso 37 a 39, eu vou ler, presta atenção, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? É a festa de tabernáculo. Jesus está na festa de tabernáculo. Então, no último dia, que é o 8º dia, o último dia, o dia da cerimônia da lavagem, né, do altar,
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, aonde? No templo, e clamou dizendo, olha as palavras de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que neles crescem. Porque o Espírito ainda não foi dado, ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quando Jesus se põe de pé no templo, no último dia da festa, eles estavam lavando e pedindo a Deus que o rio fluísse, que houvesse chuva, que não houvesse seca. Quando Jesus se levanta, ele fala, gente, vocês estão pedindo aí, mas eu sou aquele que vai trazer a água. Quem vem a mim nunca vai ter sede, não vai passar mais sede. Ele fala assim, olha, quando você beber dessa água, o rio vai fluir de vocês. Amém? Então aqui, Jesus se levanta no meio da festa de tabernáculo e ele declara, olha, não precisa mais desse ritual, agora eu sou o rio. E eu vou gerar esse rio em vocês. É o que ele fala para a mulher samaritana na beira do poço. Amém? É o que ele declara para nós, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E o próprio Senhor fala que rios de água viva fluiriam de nós. Você vê isso no Salmo 46 também falando disso. Isso aponta para a festa de tabernáculo. Amém? Isso fala da festa de tabernáculo. Jesus como a festa de tabernáculo. Amém? Então, Jesus em todo tempo, ele mostrou essa festa, ele celebra essa festa. Como que nós hoje celebramos essa festa? Com Jesus, trazendo a presença de Deus, amém? Entendendo o que é a cobertura, entendendo o que é a cobertura para nós hoje. Eu preciso morar ou ficar 8 dias debaixo de uma sucá? Não, amém? Por quê? Porque hoje eu vivo numa outra dimensão, mas a sucá ela é profética, a tenda ela é profética, ela é poderosa, amém? Essa sucá hoje para nós, há uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa sucá. Amém? Dessa cobertura. Hoje nós temos uma tenda, temos, espiritual sim, que Deus traz para nós celebrarmos. Amém? Você quer saber como é essa sucá hoje? Qual é a cobertura? O que cada ramo dessa cobertura para nós profeticamente quer dizer? Né? A sucá que você tem hoje. Né? Então, eu vou explicar isso. Amém? Deixa eu só falar uma coisa. Você sabe o talit? O talit, que o judeu cobre a cabeça e ele põe a cabeça para ele orar. O talit, amém? O talit representa o tabernáculo. Quando o judeu coloca o talit, ele se fecha no tabernáculo, é ele e Deus. Amém? Então o talit representa o tabernáculo, ele está debaixo do tabernáculo, debaixo da sucá. Amém? Hoje nós temos uma sucá para nós? Temos. Jesus deixou uma sucá para nós? Deixou. Você quer saber qual é a cobertura da sucá na tua vida? Só semana que vem. Hoje não vou falar mais não. Acho que eu já falei bastante, você já recebeu muita coisa. Semana que vem, eu venho falar sobre a sucá. E aí a gente vai ver o que cada ramo de sucá era para eles e o que simboliza para nós hoje. Amém? Aí eu deixo um gostinho para você ficar aí, para você assistir a aula semana que vem. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha sido abençoado, que você tenha recebido dessa palavra aí, que os seus olhos sejam abertos aí para a festa de tabernáculo, que é mais para o final do ano, é em outubro, né? Então a gente recebe muito dessa festa, é Deus com a gente, é poderosa essa festa, é uma dimensão poderosa, amém? Então, semana que vem eu vou estar falando da sucá e a gente vai estar aprendendo. Shalom, Itamar, tudo bom, filho? Amém? Vamos orar? Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por nós podermos, Senhor, mergulhar na Tua palavra e aprender. Eu quero Te louvar mais uma vez pela simbologia, pelo profético dessas festas. Senhor Deus, nós olhamos para Jesus, e Jesus, Ele não veio realmente mudar lei nenhuma, mas Ele veio cumprir a lei. Senhor Deus, tudo foi cumprido nele. Senhor, obrigado, Jesus,
Pai, pelo rio que flui de nós, pelo caminho de santidade, por o Senhor ser o caminho, verdade e vida, Senhor, e nós podemos entrar através do Senhor e chegar até o Pai. Senhor, obrigado por isso, Senhor. Pai, eu te peço, fala conosco, continua a ministrar, que essa live possa ter tocado na vida de muitos, Senhor, que as pessoas sejam abençoadas, Pai. Senhor, aqueles que ouviram agora, ou vão ouvir depois, recebam dessa porção e desse milagre sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se essa live foi bênção para você, se você recebeu, copie o link, mande para alguém, para que a pessoa possa assistir. Eu vou deixar aqui no meu Instagram e também vou colocar lá no meu canal no YouTube, para que você possa estar acessando depois, se quiser pegar algum detalhe, alguma coisa, tá bom? Para você poder assistir. Semana que vem, então, eu continuo falando de festa de Sucote e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a Sukkah, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom a todo mundo aí, Fernandinha que entrou, Antonieta que eu vi aí também, tá bom? Deus abençoe vocês, né? Isabel, Maísa, Luiz, todo mundo que eu vi, Deus abençoe, fique na paz do Altíssimo aí. Suzian, amém? Beijo para vocês, Deus abençoe. Shalom, shalom.